Nono ano. Nessa aula de hoje, nós estaremos dando prosseguimento à explicação dos nossos conteúdos do segundo bimestre. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre função. Lembrando que o nosso horário de plantão de dúvidas é das 7 da manhã às 11, segunda, terça, quarta e sexta-feira. Os alunos que ainda não enviaram foto das atividades da primeira atividade, por favor, enviar para o e-mail. Bom, primeiro vamos falar a origem do conceito função. Esse conceito de função é um dos mais importantes da matemática, e ele sofreu várias evoluções ao longo dos séculos, mas a sua forma analítica, quer dizer, os seus métodos, têm na sua definição a partir do século XVI e XVII. E isso revolucionou a matemática. Esse conceito de função, ele deu uma nova área para a matemática. Até então, a área mais importante era a geometria euclidiana, que tinha como seus conceitos básicos o que é ponto, reta e plano, e a partir disso nós temos todos os outros conceitos geométricos. Bom, a partir desse conceito de função, desenvolveu uma outra área da matemática que é chamada de cálculo infinitesimal. Esse cálculo infinitesimal, ele tem toda a sua base na noção de função, e ele é extremamente importante para a nossa época. Apesar de que essa parte de função, a sua definição propriamente dita, ela tenha sido iniciada lá no século XVI e XVII, a noção de função ela é muito mais antiga do que isso. E ela foi muito mais trabalhada, ela foi trabalhada, aliás, antes desses séculos, por outros matemáticos, em relação a outras ideias. Bom, nós podemos encontrar situações remotas antes do século XVI e XVII que nos traz essa ideia. Então, vamos entender o que é a noção de função. O professor pode chegar atrasado em função do trânsito. Isso quer dizer o quê? Que a função é quando algo depende de outra coisa. No caso, para chegar até aquele lugar, a pessoa depende do ônibus. Um remédio deve ser ministrado em função do peso da pessoa. Então, quanto mais massa uma pessoa tem, mais remédio ela precisa tomar. Então, se eu vou analisar um remédio único, uma criança vai tomar uma fração do que o adulto vai tomar. O desconto do imposto de renda no holerite é em função da faixa salarial. A altura de uma criança é em função da idade. O salário de um vereador é em função do volume de vendas. De um vendedor, aliás, é em função do volume de vendas que ele realizou. Ou seja, função é quando você tem duas relações, você tem uma relação entre duas grandezas, em onde uma depende da outra. A definição matemática para a função vai ser uma função é um conjunto A, em que o conjunto B é uma relação de A em B, tal que todo elemento de A deve estar relacionado em um elemento B, e este deve ser único. Formalmente, uma função f é uma lei a qual, para cada elemento x em um conjunto A, faz correspondência exatamente um elemento chamado f de x em um conjunto B. Imagine o seguinte: uma função é quando algo depende de outro. E quando os elementos de um conjunto têm uma única ligação com os elementos de outro conjunto. Exemplo: suponha que eu vou a um supermercado. Cada produto é o meu conjunto A. Cada um desses produtos tem um preço e esse preço é único. Então, cada produto está vinculado a um preço e esse preço é único. Eu não vou chegar a um supermercado, vou comprar um sabonete e o caixa vai falar para mim, pode ser R$ 2 e pode ser R$ 3. Não, ele só tem um preço. Então, o conjunto A, que nós chamamos de conjunto dominante, ele é os produtos. O conjunto B, que nós chamamos de imagem, que é o reflexo desse dominante,
ou conjunto de chegada, é os valores que eu vou pagar. Eu não posso ter um produto que tenha dois valores, ele só pode ter um valor. Então, só tem uma relação de um conjunto com o outro. Seja A e B subconjunto de R. R é o conjunto formado. Uma função A em B é uma regra que cada elemento de A faz correspondência a um único elemento de B. O conjunto A é chamado de domínio da função. Esse F é chamado de função e é denotado por, quando eu quero escrever que algo é o domínio, eu vou escrever o D, M e dentro F, domínio da função. O conjunto B é chamado de contradomínio da função. O contradomínio geralmente é representado por um CD e dentro do parênteses o F. O que nós temos então? No diagrama, nós temos a função A em B, onde cada elemento x de A, que são os nossos variáveis independentes, tem um correspondente no conjunto B. Esse conjunto B ele pode ser chamado tanto de y como f de x, e ele é dependente. Por quê? Imagina lá o nosso exemplo do supermercado. O conjunto A é formado por todos os produtos. O conjunto B é formado por todos os valores que eu vou pagar. Pode ser que dois produtos diferentes tenham o mesmo preço? Pode. Mas tem como um produto ter valores diferentes? Não pode. Então, tem como eu chegar no supermercado e comprar um macarrão e um sabonete pelo mesmo preço. Mas eu não consigo comprar um macarrão com dois preços diferentes. Então, cada elemento de A só pode ter um correspondente com os elementos de B. A é o valor de X, ele é independente, e B é o valor de Y, o F de X, e ele depende de X, ele é dependente. Esse primeiro valor, os valores de X, você vai chamar ele sempre de domínio, porque ele não depende de ninguém, e todos os valores de Y de contradomínio. Porém, dentro do contradomínio, você pode ter a imagem. A imagem é o reflexo do domínio. Nem todos os elementos do contradomínio necessariamente pode ser considerado imagem. Exemplo, pode ser que o preço 5,56 não tenha no supermercado. Ele existe, mas não tem nenhum produto, ou seja, não tem nenhum valor do domínio que corresponde a esse contradomínio. Então, o domínio são todos os valores de X, o contradomínio todos os valores de Y, e a imagem é um reflexo, aquele valor específico que o domínio teve sobre o contradomínio. Nós estamos trabalhando com função. É muito comum em função você ter gráficos. Nos gráficos, nós sabemos que temos dois eixos. Já estudamos esse conteúdo no 7º ano. Ele é formado pelo eixo X, que é chamado eixo das abscissas, e pelo eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas. Todos os valores que aparecem em X, você chama de domínio da função. Ou seja, o eixo das abscissas é formado pelo domínio da função. Todos os valores de y que têm correspondência com x, você chama de imagem da função. Então, no nosso primeiro exemplo, o a, o x e o b são os domínios. O f de a, o f de x e o f de b é a nossa imagem. Se houver mais valores em y, mas que não tenha correspondência com x, ele simplesmente faz parte do contradomínio. Bom, no nosso segundo exemplo, nosso domínio é 1, 2 e 3. E a nossa imagem, 1, 3 e 4. Então, todos os valores de y, imagem, todos os valores de x, domínio. Através do diagrama de flechas, vamos ver quais deles é função e qual não é função, a partir desse diagrama de flechas. O que eu tenho que lembrar primeiro? A são os valores de x,
B são os valores de y, ou seja, o primeiro conjunto sempre é x, o segundo conjunto sempre é y. Para ser uma função, todos os valores de A precisa ter um único correspondente em B. Então, eu vou analisar sempre o A. Observe que no A nós temos 4 elementos. E esses 4 elementos têm uma seta apontada para os elementos B. Então, isso é uma função. Mesmo que o B sobre um elemento, isso não importa. Quem não pode sobrar é o conjunto A. No exemplo B, acontece a mesma coisa. Nós temos 4 elementos de A e cada um deles tem uma seta com B. Não importa se duas setas apontam para a mesma imagem. Isso não tem problema, porque é como se fosse a história do supermercado. É como se o macarrão e o sabonete, produtos diferentes, tivessem o mesmo preço. Isso pode acontecer. Letra C. Nós também temos uma função. Observe que todos os elementos de A têm uma seta e ele está apontando para um único valor, um único elemento em B. É como se vários produtos no supermercado tivessem o mesmo preço. Isso também pode acontecer. E os elementos em B que não têm correspondência? É como valores no supermercado que não foram utilizados. Pode ser que no supermercado tenha um determinado preço que não exista, que nenhum produto tenha ele. Por exemplo, R$ 5,56. No exemplo D, nós temos novamente uma função. Todos os elementos de A é correspondente a todos os elementos de B. Já no nosso exemplo da letra E, nós não temos uma função. Por quê? O primeiro elemento corresponde a um elemento em B, o segundo corresponde a um elemento em B, porém o terceiro elemento ele tem 2 correspondentes em B. Isso não pode. Imagina o seguinte, o conjunto A é formado pelos nossos produtos do supermercado. Tem como eu comprar um produto, chegar no caixa e ele dizer custa R$ 5 e custa R$ 10? Isso não existe. Então, em A, todos os elementos só pode ter um correspondente em B. Na letra F, nós também não temos um exemplo. Por quê? Nós temos 2 problemas. Primeiro, o terceiro elemento tem 2 correspondentes. Nós já sabemos que o conjunto A só pode ter um. Mas nós temos um elemento também, o primeiro, que não tem correspondente em B. Isso não pode acontecer. Voltando ao nosso exemplo do supermercado, se eu tenho um produto, eu tenho um preço. Não existe um produto no supermercado que não tenha preço para ele. Então, F também não é função. Então, qual é o mais importante para ser analisado quando eu quero saber se algo é ou não é função? O primeiro conjunto. Ele tem que ter um correspondente com o segundo conjunto. Bom, agora que nós entendemos que função é uma relação entre um dependente e um independente, agora vamos ver o que é lei de formação. A lei de formação de uma função é uma regra matemática que define exatamente como tal função deve ser representada. Uma função, essa regra matemática, é aquilo que define quais são os valores de resposta que eu vou ter. Então, associe cada elemento de A ao seu dobro, diminuindo de 2 unidades. Eu tenho aqui uma linguagem corrente e eu vou passar para a linguagem matemática. Função, você vai indicar por f de x. F de x vai ser igual a 2 vezes x menos 2. Por que f de x? F de x, ele é o nosso valor independente, ele é a nossa resposta. E por que x? X é o nosso elemento A, é o nosso elemento independente. Eu também posso representar como y igual a 2x menos 2. Então, f de x e y quer dizer a mesma coisa. Quer dizer o valor dependente. E x quer dizer o valor independente. Se eu tenho fórmulas matemáticas, eu posso chegar a conclusões, eu posso chegar a respostas. Nós chamamos isso de valor numérico
de uma função. Então, o valor numérico de uma função é o valor obtido quando nós trocamos as variáveis de uma função por números. Geralmente, a função tem dois valores, duas letras. Pode observar que no nosso exemplo nós temos o y e o x. Quando eu dou como resposta para o x um número, qual o valor que eu encontro em y? Isso é um valor numérico. Exemplo: dado o conjunto A, 0, 2, 4 e 6, e o conjunto B, -1, -2, 2, 6, 10 e 12. É uma função de f de A em B, ou seja, A são os valores de entrada, B são os valores de saída. A são os valores que nós chamamos de dominante. B são os valores que dependem desse dominante. Com y igual a 2x menos 2. Calcule A. O conjunto domínio da função. O domínio da função são os valores que não precisam de nada. Então, são os valores de A. Como é que eu faço para determinar o domínio? Eu vou escrever o D, o F, porque eu estou falando que a função é F. Se essa letra mudar, você vai escrevê-la aqui dentro. E determinar os valores de A. 0, 2, 4 e 6. B. O conjunto do contradomínio da função. Então, o contradomínio você escreve CD de F, e esse contradomínio vai ser todos os valores de B. -1, -2, 2, 6, 10 e 12, ou seja, todos esses valores. O conjunto C, ele pede o conjunto imagem. O conjunto imagem vai ser o reflexo. Aquilo que eu tenho em A, que reflete em B. Mas como é que eu sei qual é o reflexo? Eu vou seguir a regra matemática que nos foi falada. Ele disse que o y vai ser um número que você vai multiplicar ele por 2, vai ser o dobro de 2, subtraindo 1. Então, eu escrevi em forma de quadro para ficar mais fácil. No primeira coluna, eu coloquei o domínio da função, os valores de x, que é os valores de A, 0, 2, 4 e 6. Dentro do segunda coluna, eu coloquei a expressão matemática, y igual a 2 vezes x menos 2, mas eu troquei o x pelos valores. Então, primeiro eu troquei por 2. Aliás, primeiro eu troquei por 0, depois por 2, por 4 e por 6. E a terceira coluna é a imagem. São os valores de y que nós descobrimos a partir dessa substituição. Então, nós ficamos com 2 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Y. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. Y vai ser igual a 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. Y vai ser igual a 2 vezes 6, 12. 12 menos 2, 10. Então, quais são as imagens? São os valores que nós obtivemos a partir do momento em que nós substituímos os nossos valores de x. Então, as imagens são -2, 2, 6 e 10. Vamos fazer um diagrama de flechas para eu entender melhor como que fica. O primeiro são os valores de A, 0, 2, 4 e 6. O segundo são todos os valores de B, -1, -2, 2, 6, 10 e 12. As flechas, elas vão ligar de acordo com os pares que nós encontramos. Nós encontramos o primeiro par ordenado. O x vale 0, o y vale -2, então 0 ligou no -2. O x vale 0, o y vale 2, então 2 no 2. O x vale 4, o y vale 6, 4 no 6. O x vale 6, o y vale 10, 6 no 10. É uma função? É, por quê? Todos os valores de A têm um único correspondente em B. Em B sobrou? Sobrou 12 menos 1, mas isso não importa. O que não pode sobrar é no conjunto A, no primeiro conjunto. E observe que eu tenho pares ordenados. Nós já estudamos sobre isso, sobre o plano cartesiano. Nós vimos que os pares ordenados são sempre formados por um valor de x e um valor de y. Então, se eu quisesse, eu poderia também desenhar no plano cartesiano esses pontos. Mais um exemplo sobre o valor numérico da função. Nós temos a função f de x igual a -2x mais 3. Eu vou calcular o f de -4.
Eu vou analisar a partir da primeira, a função que foi dada, eu vou ver que no início está f de x. No lugar de x, na letra A, ele substitui por menos 4. Então, eu vou substituir também o segundo x por menos 4. E vamos ver como vai ficar. Vai ficar f de x igual a menos 2 vezes x mais 3. Eu substituí o x por 4, vai ficar f de menos 4, igual a menos 2 vezes menos 4 mais 3. Se eu vou substituir por um número negativo, é obrigatório que tenha um valor negativo. Então, ele tem que ficar entre parênteses. Menos 2 vezes menos 4, 8. 8 mais 3, 11. F de menos 4 é 11. Quer dizer o quê? Que quando o x vale menos 4, o y vale 11. Y e f de x quer dizer a mesma coisa. Já na letra B, ele disse que o f de x é igual a 13. Então, eu vou trocar todo o f de x pelo número 13 e vou manter o restante da igualdade. Igual a menos 2x mais 3. O 3 está positivo no segundo membro, mudo para o primeiro, negativo. 13 menos 3 é 10, então eu vou ficar com menos 2x igual a 10. Esse menos 2 você pode mudar para o segundo membro, ele vai passar dividindo. 10 dividido por menos 2, menos 5. Eu tenho que ter atenção nas notações que a função tem. Essas notações elas vão nos auxiliar para resolver os problemas. Nós entendemos então que função é quando eu tenho uma relação entre dois conjuntos. Uma função ela pode ser representada por diagrama de flechas, pode ser representada por gráficos, pode ser representada por tabelas. Então, você vai ver essa representação de várias formas diferentes. Porém, algumas funções ela tem limitação de valores. Ou seja, nem todos os valores servem como domínio. Lembra que domínio é o valor de x? Esse domínio ele pertence ao conjunto dos números reais. Isso quer dizer que ele pode ser número fracionário, decimal, negativo, positivo, dízima periódica. Porém, existem funções que elas não aceitam qualquer número como sendo domínio. Quando isso acontece, você precisa fazer um estudo, que nós chamamos de condição de existência. Em algumas funções, eu preciso analisar a condição de existência para que aquele valor de x possa ser substituído. Bom, o domínio de uma função são todos os valores de x, ou seja, x pertencente aos reais, como nós falamos, que torna possível as operações indicadas pela lei de formação. Lembra, a lei de formação é aquela função, aquela regrinha matemática. Algumas vezes, essas regrinhas matemáticas, quando você substitui por um número, cai em um tipo de equação, de uma expressão numérica, que você não consegue resolver, que não tem como resolver. Ou seja, o domínio da função deve obedecer à condição de existência. Nós vamos ver alguns exemplos para entender melhor o que seriam essas condições de existência. No primeiro exemplo, nós temos f de x igual a x mais 2. Quando eu tenho uma função que nós chamamos de função polinomial, ela não tem restrição. Eu poderia substituir o x por qualquer número e eu encontraria uma resposta. Por número positivo, negativo, por número decimal, fracionário. Então, como funções polinomiais elas não têm restrições, nós dizemos que qualquer valor serve como domínio. Então, você escreve o domínio de f, aonde x pertence aos reais. Ou simplesmente o domínio vai ser os reais, porque aqui não há restrições. Então, geralmente, você vai ver que uma função que não tem restrição, ela não tem fração e ela não tem raiz. Então, quando isso acontecer, nós dizemos que ela não tem restrições. O domínio pode ser qualquer valor. Segundo exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 2, dividido por x menos 8. Agora eu tenho um problema aqui, eu tenho uma fração. E nessa fração tem um denominador, e nesse denominador tem uma letra.
Eu só vou me preocupar com uma fração se o denominador, os valores de baixo, tiver uma letra. Letra incógnita, um valor desconhecido. Por quê? Em uma divisão de A sobre B, a condição de existência é que B seja diferente de zero. Então, sempre que eu tenho uma fração, o denominador não pode ser zero. Por quê? Porque 5 dividido por zero não existe. Não tem como eu ter um número que multiplicado por zero seja 5. Já o numerador pode ser zero, isso não tem problema. Por quê? 0 dividido por 5 é zero. Isso quer dizer que a condição de existência para que essa função ela exista é que o denominador não pode ser um número que, quando substitui o x, ele subtraia de 8 e seja zero. Você vai ver que, nesse caso, você consegue identificar tranquilamente qual o número que o x não pode assumir, que é o 8. Por quê? 8 menos 8 é zero. Então, quando é extremamente óbvio, você pode simplesmente dizer qual o número. Se você não conseguir, você pode criar uma equação. Bom, eu sei que o denominador não pode ser zero, ou seja, tem que ser diferente de zero. Então, x menos 8, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Eu vou mudar o 8 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar positivo. 0 mais 8 é zero, ou seja, x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu substituir o x por zero, o denominador vai ser 8. Menos 8, 0. 8. Vou começar do numerador. Eu vou trocar todos os valores de x por 8. Vou ficar com 8 ao quadrado, 64, menos 7 vezes 8, 56, mais 2. No denominador, 8 menos 8, 0. Bom, 64 menos 56 mais 2 é 10. E 10 dividido por 0? Não tem como, lembra? Você não tem um número que ao multiplicar por 0 seja 10. Então, você não pode continuar o cálculo. O que nós falamos? Que o domínio da função x pertence aos reais, esse símbolo quer dizer pertence, tal que x tem que ser diferente de 8. O que isso quer dizer? X pode ser qualquer número, ele só não pode ser 8. Ele pode ser fração, ele pode ser decimal, ele pode ser positivo, negativo, ele pode ser até o zero, mas ele não pode ser 8. Só isso. Nosso próximo exemplo. F de x é igual a 4x dividido por x ao quadrado menos 16. Nós já vimos que temos um problema. Nós temos uma fração e nessa fração tem um denominador. E esse denominador tem uma letra, o x ao quadrado. Então, o primeiro problema é a sobre b tem uma condição de existência. O b tem que ser diferente de zero. Bom, aqui nós temos um outro problema. Bom, que é o denominador não ser um valor que que o x, né? Um valor que ao elevar a potência de 2 e subtrair 16 seja zero. Então, o que eu vou escrever? X ao quadrado menos 16, diferente de zero. Você resolve exatamente como uma equação. Esse símbolo diferente só quer indicar que o valor que você encontrar, você não pode usar. Então, vai ficar o 16 no primeiro membro, passa para o segundo, ele vai ficar positivo. X ao quadrado diferente de 16. Como eu quero o valor de x, eu mudo o expoente 2 para o segundo membro e ele vai ficar uma raiz. X diferente de raiz quadrada de 16. Bom, lá na equação do segundo grau, nós vimos que tem duas respostas para a raiz quadrada de 16, que é o 4. Pode ser mais 4 e pode ser menos 4. Isso quer dizer que o x pode assumir qualquer valor. Qual é o único valor que ele não pode assumir? Mais 4 e menos 4. Até aqui, você já concluiu a sua resposta e já deu a condição de existência. Mas para mostrar por que não pode ser 4 e por que não pode ser menos 4, nós iremos substituir o x por esses valores. Primeiro, vamos substituir o x por 4.
4x, então vai ficar 4 vezes 4. X ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado menos 16. 4 vezes 4, 16. 4 elevado ao quadrado no denominador, 16. No denominador, 16 menos 16, 0. 16 menos 0, nós sabemos que não tem como fazer esse cálculo. Faremos o mesmo processo com menos 4. Vamos substituir o x por ele. Vamos ficar com 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16 positivo. 16 menos 16, 0. Então, observe que aqui, qual é a nossa restrição? O domínio da função é x pertencente aos reais, ou seja, x pode ser qualquer número. Positivo, negativo, fração, decimal, tal que x tem que ser diferente de 4 e menos 4. Esses são os únicos valores que x não pode ter nessa função. Ele não pode ser 4 positivo e ele não pode ser 4 negativo. Próximo exemplo. F de x é igual a menos 3x mais 1 dividido por 7x mais 10. Aqui nós temos uma fração, o denominador da fração é 7x mais 10. Tem um valor, tem uma variável no denominador, que é o x, um valor desconhecido. Então, eu preciso analisar a condição de existência. Quais os números que x pode assumir e quais ele não pode. Então, o que eu falo? Que A sobre B, ou seja, essa fração que A é o numerador e B é o denominador, o B tem que ser diferente de zero. Então, eu vou analisar. Quem é o B na nossa equação? É 7x mais 10. Então, ele tem que ser diferente de zero. Resolve exatamente como uma equação. Eu vou mudar o 10 do primeiro membro positivo, ele muda negativo. 7x igual a menos 10. Agora eu vou mudar o 7 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Ou seja, x tem que ser diferente de menos 10 sobre 7. Eu preciso fazer a prova? Eu preciso substituir o x por menos 10 sobre 7 e provar? Não preciso. Eu posso simplesmente escrever o que a minha análise chegou, que o domínio da função vai ser x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 10 sobre 7. Nosso próximo exemplo. A função vai ser raiz terceira de 7x mais 9. Nós dizemos que o domínio da função são os reais. Pode ser qualquer número aqui, não tem nenhuma restrição. Se você está falando de uma função e ela tem uma raiz, e essa raiz tem um índice ímpar, então não tem restrição. Observe que o nosso índice é 3. Então, se o índice for 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, você diz que o domínio da função são todos os reais e não precisa analisar a condição de existência. Porém, quando a raiz for um número par, aí você precisa analisar. Por quê? No nosso próximo exemplo, nós temos a função é raiz quadrada de 2x menos 4. Raiz quadrada, você sabe que o índice é 2. Então, como o índice é 2 e 2 é um número par, há uma restrição aqui. O valor do radicando não pode ser negativo. Lá na equação do segundo grau, nós revimos esse conceito, que quando você tem uma raiz quadrada de um número negativo, você não calcula. Não existe resposta dentro do conjunto dos números reais. Então, o valor dentro da raiz quadrada, da raiz quarta, da raiz sexta, da raiz oitava, não pode ser um número menor do que zero. Bom, exemplo. Qual é a raiz quadrada de 4? Mais 2 e menos 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4 e menos 2 vezes menos 2 é 4. E qual é a raiz quadrada de menos 4? Não existe no conjunto reais. Não tem dois números que você multiplica que a resposta seja menos 4. Então, qual o valor que pode ser dentro da raiz? O resultado final? Qualquer número maior ou igual a zero. Então, é isso que nós vamos escrever. Nós vamos escrever uma inequação. 2x menos 4 tem que ser maior
Esse tracinho embaixo indica que ele pode ser igual a zero. Você resolve a equação de forma bem semelhante com a equação. O 4 está negativo no primeiro membro, muda para o segundo membro positivo. 2x é maior ou igual a 4. O 2 está multiplicando, muda dividindo. 2x maior ou igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, então x tem que ser maior ou igual a 2. E eu escrevo a resposta final. O domínio da função é x pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 2. X pode ser 2? Pode. X pode ser 3? Pode. 4, 5, 6, 7. Quais os números que x não pode? Menor do que 2. Então, não pode ser 1, não pode ser 0 e não pode ser número negativo. Vamos ver, quando substituímos esses valores na equação, por que isso acontece. Primeiro, vamos substituir por 2, porque ele diz que tem que ser maior ou igual a 2, então 2 está válido. Eu vou substituir, no lugar do 2x vai ficar 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes 2 é 4, 4 menos 2, 4 menos 4 é 0. A raiz quadrada de 0 é 0. Então, quando eu tenho o valor de x como 2, eu tenho o valor de y, 0. E se eu substituir por um número menor do que 2? 1, por exemplo. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 4, menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não existe. Se você substituir por qualquer número do zero para baixo, todas as respostas serão negativas. E você não vai conseguir continuar o cálculo. Se você substituir por qualquer número do 2 acima, você vai ter sempre uma resposta. Próximo exemplo. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 5 dividido por raiz quadrada de 4x mais 8. Aqui eu tenho duas condições de existência. A primeira é que nós temos uma fração e nela nós temos um denominador que tem a variável x. Então, o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. A outra é que nesse denominador ainda tem uma raiz. Então, esse denominador tem uma raiz com índice 2, não pode ser negativo. Então, esse 4x mais 8, o resultado dele, quando eu substituo o x por qualquer número, tem que ser um número que não seja nem zero, nem negativo. Então, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. 1, 2, 3, 4, qualquer número, mas maior do que zero. Então, eu escrevo isso na equação. 4x mais 8 maior do que zero. Observe que você vai sempre analisar o denominador. O numerador não tem restrição. Resolve normalmente. O 8 está positivo no primeiro membro, muda negativo. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 8 dividido por 4, menos 2. O que ele está dizendo? Que o domínio da função é que o x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que menos 2. O x pode ser menos 2? Não. O x pode ser qualquer número menor que menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante? Não. Que número que x pode ser? Menos 1, 0, 1, 2, 3. Qualquer número de menos 1 acima serve como resposta. Você pode substituir os valores, como foi feito aqui, por menos 1, você chega numa resposta. Se você substituir por menos 2, você chega numa indeterminação, 7 dividido por 0. É necessário fazer a prova? Só se você quiser tirar a dúvida, mas não precisa. Nosso próximo exemplo. A função de x, lembrando que f de x também pode ser chamado de y, ele é raiz quadrada de 9 menos x, dividido por raiz quadrada de 8x mais 16. Aqui eu tenho que analisar duas coisas ao mesmo tempo, o numerador e o denominador. Por quê? Porque lá no numerador, você tem uma raiz.
uma raiz quadrada. Lembra que quando não aparece o índice é 2? E o numerador, então a condição de existência é que ele não pode ser um número negativo. Esse valor que eu substitui o x, ao acrescentar com 9, não pode ser menos 1, menos 2, menos 10 e assim por diante. Então, ele tem que ser um número de 0 acima. Então, o que eu falo? Que 9 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Bom, eu vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. Nós vamos ficar com menos x maior ou igual a menos 9. Nesse momento, eu tenho uma inequação. Equação é quando usa sinal de igual. Inequação é quando usa sinal de maior, de menor, maior igual ou menor igual. Aqui, você tem um x negativo. Então, eu quero o valor de x e não de menos x. Você precisa multiplicar por menos 1. Porque multiplicando por menos 1, você muda o sinal do x. Mas como como não é uma igualdade, é uma desigualdade, você muda também o sinal da desigualdade. Por quê? Menos vezes menos, mais x vezes 1, x. O símbolo era maior ou igual, multiplicado por menos 1, você troca, ele passa a ser menor ou igual. Menos vezes menos, mais 9 vezes 1, 9. Ou seja, o x tem que ser menor ou igual a 9. Agora eu vou olhar o denominador. Nele eu tenho dois problemas. Eu tenho duas condições de existência. Ele não pode ser negativo, porque tem uma raiz, e ele não pode ser zero, porque ele é o denominador de uma fração. Então, ele tem que ser maior do que zero. Então, você vai escrever 8x mais 16 maior do que zero. Resolve exatamente como uma equação. O 16 está positivo, muda para o segundo membro negativo. O 8 está multiplicando, muda dividindo. Menos 16 dividido por 8, menos 2. Então, x tem que ser maior que menos 2. Ou seja, x tem que ser menor ou igual a 9 e maior que menos 2. O x, ele só pode ser um número maior que menos 2. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele pode ser até 9. Então, nós temos duas condições aqui. Ele tem que ser maior do que 2 e ele só pode ser até 9. Tem um intervalo de valores aqui que ele serve como resposta. Como eu escrevo? O domínio da função é x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor, ele tem que ser maior que menos 2, mas ele tem que ser menor que 9. Observe que eu apenas juntei as duas informações em uma informação única. E eu tenho que tomar cuidado, porque como a setinha de maior e menor está aparecendo. Pessoal, nessa aula de hoje nós estudamos função. Nós vimos que função é uma relação entre duas grandezas. Uma depende da outra. Nós vimos também que uma função tem domínio e imagem. O domínio você chama de x, é os primeiros valores, e a imagem é o reflexo do domínio, é o valor de y. O domínio do conjunto de uma função pode ser qualquer número, porém, em alguns casos, nós temos que analisar a condição de existência. Quando eu tenho problemas ou condição de existência? Quando eu tenho uma raiz, e essa raiz tem índice 2, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, e quando eu tenho uma fração, que nesse denominador tem um valor, tem um x, ou seja, tem um valor desconhecido. Qual é a condição de existência quando eu tenho uma fração? O denominador não pode ser zero. Qual é a condição de existência quando eu tenho uma raiz com índice impar? O valor dentro dela não pode ser negativo. Concluímos assim o nosso conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida, não esqueça dos plantões das 7 da manhã às 11. Bons estudos para vocês.